Senhores vereadores, funcionários desta casa, internautas que nos acompanham, bom dia a todos. Iniciando os trabalhos, solicito do secretário, vereador Marco Antônio da Cruz Silva, que faça a leitura do livro de presença dos nobres vereadores e vereadoras para a verificação de quórum regimental. Lista de presença da primeira sessão extraordinária do 6º Período Legislativo 2023-2024, da 15ª Legislatura 2021-2024, da Câmara Municipal de Ibaí, realizada em 29 de dezembro de 2023. Vereadores presentes: Antônio Alves Pires, Aélio Fernandes Nunes, Jutaí Vieira Paz, Marco Antônio da Cruz Silva, Aécio Maciel Filho e Ailton Soares de Oliveira. Legislatura 2021-2024, realizada às 9 horas, no dia 29 de dezembro de 2023. Presidida pelo senhor Antônio Alves Pires, secretariado pelo vereador Marco Antônio da Cruz Silva. Presenças e ausências: 6 vereadores presentes e 3 ausentes, conforme de presença: Maria Célia Souza Silva, José Alencar Rocha e Hermínia de Oliveira Alves. Depois de verificar a existência de quórum legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão extraordinária. A presente sessão extraordinária. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente solicitou do secretário que fizesse a leitura da pauta da presente sessão. Expediente sem matéria. Pequeno expediente sem matéria. Ordem do dia. O senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do ofício número 4239 de 2023, de autoria do Poder Executivo, e logo a seguir foi feita a leitura do projeto de lei complementar número 2 de 2023, de 26 de dezembro de 2023, com pedido de regime de urgência, que dispõe sobre, altera os artigos 29, 58, 79, 104 e as tabelas de receita 1, 4, 5 e 14, na lei complementar número 9 de 2017, Código Tributário de Receitas do município de Ibaí e das outras providências. Finalizada a primeira e única discussão sobre a matéria, o presidente colocou em votação referido projeto de lei, sendo a mesma aprovado na íntegra por unanimidade. Assim sendo, o senhor presidente declarou aprovado o projeto de lei complementar número 2 de 2023, de 26 de dezembro de 2023, com pedido de regime de urgência, que dispõe sobre, altera os artigos 29, 58, 79, 104 e as tabelas de receitas 1, 4, 5 e 14, na lei complementar número 9 de 2017, Código Tributário e de Rendas do município de Ibaí e das outras providências. Nada mais havendo para ser deliberado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão extraordinária, determinando ao secretário que leva a presente ata, que depois de verificar a sua exatidão, vai assinada por todos os presentes. As sessões 29 de dezembro de 2023. Bem, então, a ata está em discussão e votação. Os nobres vereadores que estiverem a favor, que permaneçam como estão. Quem estiver algo contra, que se manifeste. A ata está aprovada. Após verificar a existência de quórum legal sobre a proteção de Deus, de acordo com o regimento interno dessa casa, declaro aberta a presente sessão. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da pauta da presente sessão. Pauta da primeira sessão extraordinária, 5º Período Legislativo. Expediente sem matéria, pequeno expediente sem matéria, ordem do dia. Leitura do projeto de lei complementar número 2 de 2023, de 26 de dezembro de 2023, com pedido de regime de urgência, que dispõe sobre altera os artigos 29, 58, 79 e 104 e as tabelas de receita 1, 4, 5 e 6 da lei complementar número 9 de 2017, Código Tributário e de Rendas do município de Ibaí e das outras providências. Atenciosamente, Antônio Alves Pires, presidente. 26, 16, 14. Eu me trabalhei, então. Aqui o expediente sem matéria, pequeno expediente sem matéria. Então, vamos, ordem do dia. Eu solicito aqui do secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 02/2023, de autoria do Poder Executivo, com pedido de regime especial de urgência, que dispõe sobre alterar os artigos 29, 58, 79, 104 e as tabelas de receitas 1, 4, 5, 14, na lei complementar de número 09/2017, Código Tributário de Rendas
do município de Ibaí e da outras providências. Peço ao novo secretário que faça a leitura. O Ibaí, 26 de dezembro de 2023. Gabinete do Prefeito, 239/2023. Santíssimo Senhor Presidente, vereador Antônio Alves Pires, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminha projeto de lei complementar número 2 de 2023. Senhor Presidente, vimos à presença de Vossa Excelência convocar a realização de sessão extraordinária para o dia 29 de dezembro de 2023, conforme estabelece a lei orgânica do município, bem como o regimento interno desta Casa Legislativa. O Poder Executivo ressalta a necessidade da deliberação e votação em caráter de urgência referente ao projeto de lei complementar número 2 de 2023. O pedido de urgência funda-se no relevante interesse público envolvido por se tratar de importantes alterações no Código Tributário, visto que o nosso Código está defasado e o município tem deixado de arrecadar em coisas essenciais devido à sua fragilidade. Sendo que se apresenta para o momento, renovo meus votos de consideração e apreço, pelo que solicito e os conclamo a aprovar a presente propositura. O Ibaí, Bahia, 26 de dezembro de 2023. O Biraci Roger Levi, Prefeito Municipal. Mensagem de lei complementar. Senhor Presidente da Câmara Municipal, o presente projeto de lei complementar, que ora remetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, dispõe sobre alterações e atualizações do Código Tributário Municipal, além de outras disposições. É de conhecimento do novo presidente que a gestão dos recursos públicos é tema de mais alta complexidade e importância, de cujas essenciais lisura e transparência no trato da questão nos impõe a digníssima e grata missão da articulação dos poderes e que por esta me vejo honrado. O município de Ibaí vem sendo o destino de importantes investimentos que nos obriga a adequar a legislação tributária municipal para que se consiga obter um equilíbrio das receitas municipais frente aos desafios que se apresentam com o aumento dos serviços públicos. As alterações propostas têm como principal objetivo a observância da capacidade contributiva dos contribuintes de grande porte que se instalam no município. Aguardamos que, após a criteriosa análise dos novos edis, seja a presente propositura aprovada e considerando o exíguo prazo para que a lei complementar, que ora propomos, vigore já a partir do próximo exercício fiscal, solicito a tramitação do projeto de lei complementar em regime de urgência urgentíssimo. Ao ensejo, renova Vossa Excelência que aos demais padres, voto de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, o Biraci Rocha Levi, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 2, de 26 de dezembro de 2023. Altera os artigos 29, 58, 79 e 104 e as tabelas de receitas 1, 4, 5 e 14 da Lei Complementar número 9 de 2017, Código Tributário e de Rendas do município de Ibaí e das outras providências. Artigo 1º. Fica dada a nova redação ao artigo 29 da Lei Complementar número 9 de 2017, como segue. Artigo 29. O imposto sobre a transmissão de bens imóveis intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, tem como fato gerador: 1. A transmissão da propriedade do domínio útil ou da posse dos bens imóveis, por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil. 2. A transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. 3. A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores. Artigo 2º. Fica dada a nova redação ao artigo 58 da Lei Complementar número 9 de 2017, como segue. Artigo 58. O imposto incidente sobre as atividades de prestação de serviços da lista de serviços constante no parágrafo 4 do artigo 43 deste Código será calculado aplicando os seguintes alíquotas e valores. Parágrafo 1º. Serviços prestados por sociedades empresariais. 1. Alíquota de 5%, atividades constantes da lista de serviços anexos a esta lei. Parágrafo 2º. Serviços prestados por profissional autônomo nos termos dispostos no parágrafo 6º do artigo 53 deste Código. 1. Alíquota de 5% de atividades constantes da lista de serviços anexos a esta lei. Parágrafo 3º. Serviços prestados por sociedades profissionais nos termos dispostos no parágrafo 7º e 8º do artigo 53 desse Código. 1. Até 3 sócios profissionais habilitados por mês, 50 UFM. De 4 a 6 sócios profissionais habilitados por mês, 100 UFMs. 3. De 7 a 10 sócios profissionais habilitados por mês, 150 UFM. 4. Acima de 10 sócios profissionais habilitados por mês, 200 UFM. Parágrafo 3º. Deste artigo, somente é possível quando as sociedades profissionais atendam aos seguintes requisitos. Parágrafo 4. A opção pelo recolhimento do imposto em valores fixos, conforme descrito no inciso 1. 1.
constituam-se como sociedade civil de trabalho profissional sem cunho empresarial. 2. Não sejam constituídos sob forma de sociedade anônima, sociedades empresariais ou a elas equiparadas. A. São consideradas sociedades empresariais aquelas que tenham por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito à inscrição no registro público das empresas mercantis, nos termos dos artigos 966 e 982 do Código Civil. B. Equiparam-se às sociedades empresariais aquelas que, embora constituídas como sociedades simples, assumam caráter empresarial em função de sua estrutura de forma na prestação de serviços. 3. Explorem uma única atividade de prestação de serviços para o qual os sócios estejam habilitados profissionalmente e que corresponda ao objeto social da empresa. 4. Não possuam pessoa jurídica como sócio. 5. Não sejam sócios de outra sociedade. 6. Não tenham sócios que delas participem tão somente para aportar capital ou administrar. 7. Não terceirizem ou não repassem a terceiros os serviços relacionados à atividade da sociedade. 8. Não sejam filiais sucursais, agências, escritórios de representação ou contato, ou qualquer outro estabelecimento descentralizado ou relacionado à sociedade sediada no exterior. Parágrafo 5. No âmbito do regime especial do Simples Nacional, previsto na Lei Complementar Federal nº 123 de 2006, a tributação fixa do ICS somente se aplicará aos contribuintes ou às atividades expressamente previstas em Lei Complementar Federal, conforme regulamento do artigo 53, parágrafo 8º. Artigo 3º. Fica dada a nova redação ao artigo 79 da Lei Complementar nº 9 de 2017, como segue. Artigo 79. O lançamento do ISS é mensal e é efetuado por homologação de acordo com critérios e normas previstos na legislação tributária. Parágrafo 1º. Tratando-se do ISS devido por sociedades e profissionais na forma disposta do parágrafo 3º do artigo 58 desse Código, o lançamento será de ofício, efetuado anualmente com base nos dados cadastrais declarados pelo contribuinte, sendo devidos em até 4 prestações trimestrais, cujos pagamentos deverão ser feitos dentro dos prazos estabelecidos no calendário fiscal, sob pena de incidência dos acréscimos legais previstos no artigo 263 desse Código. Parágrafo 2º. O lançamento fiscal da obrigação tributária, com origem no arbitramento e na estimativa, será no ofício, cujos pagamentos deverão ser feitos através do prazo de 30 dias contados da comunicação do sujeito passivo, sob pena de incidência dos encargos legais previstos nesse Código. Artigo 4º. Fica dada a nova redação ao artigo 104 da Lei Complementar nº 9 de 2017, como segue. Artigo 104. A taxa de licença e localização, bem como base de cálculo, o tipo de atividade exercida no estabelecimento, em conformidade com a tabela de receita da Receita. 8. Anexo a este Código, do qual é parte integrante. Parágrafo 1º. A taxa de licença e localização será calculada pela atividade da tabela que contiver maior identidade de especificações com as atividades exercidas no estabelecimento considerado observada a classificação nacional de atividade econômica, CNAE fiscal, na forma da legislação federal. Parágrafo 2º. Enquadrando-se o estabelecimento em mais de um item das tabelas referidas no caput deste artigo, prevalecerá aquela que conduza à taxa unitária de maior valor. Parágrafo 3º. Caso surja alguma atividade que não conste na tabela da Receita, 8, fica autorizada por Executivo a inserir a mesma na referente tabela, enquadrando no Código Base de Atividade CNAE fiscal e utilizando para fins de cobrança o menor valor utilizado no grupo. Parágrafo 4º. Havendo mudanças ou alteração no CNAE fiscal, promovida pelo IBGE, fica o município autorizado a alterar também o código ou a nomenclatura da atividade em NID. Parágrafo 5º. A taxa de licença e localização será devida à inscrição inicial ou do início da atividade dos estabelecimentos situados no município, bem como na transferência de endereço destes. Artigo 5º. Fica dada a nova redação às tabelas de receitas 1, 4, 5 e 14 da Lei Complementar nº 9 de 2017, como segue. Tabela 1, Receita 1. Alíquotas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, especificações. Unidade imobiliária constituída por terreno sem muro, 0,3%. Unidade imobiliária constituída por terreno com muro, 0,2%. Unidade imobiliária constituída por construção não residencial, 0,2%. Unidade imobiliária constituída por construção residencial, 0,1%. Tabela de Receita 4. Valores unitários para construções. Tipo FMM2, tipo coeficiente de conservação.
Casa, 350, nova, tipo nova, ótima, bom, regular, ruim, 1%, 0,90, 0,70, 0,50. Condição precária, R$ 175, ruim, 1%. Apartamento, R$ 350, nova, ótima, bom, regular e ruim, 1%, 0,9%, 0,7, 0,50. Prédio, R$ 350, nova, ótima, bom, regular e ruim. Alíquota, 1%, 0,9%, 0,7%, 0,5%. Loja, R$ 300, nova, bom, ótimo, regular e ruim. 0,1%, 0,9%, 0,7%, 0,5%. Sala, R$ 300. Galpão, 150, telheiro, 150. Tabela de receita 5. Valores unitários para terrenos, ruas por regiões zonais. Centro, R$ 35, entorno centro, 30, regiões periféricas, 25. Ruas por regiões zonais, Vila Hidrolândia. Centro, 25, entorno do centro, 20, regiões periféricas, 15. Tabela de receita número 14. Planta genérica de valores de imóveis urbanos, terrenos por metro quadrado em UFM. Rua 2 de Julho, 35. Rua Geraldo Irineu, 35. Seção 230, seção 230. Rua Dom Pedro I, 35. Rua Simplício Ribeiro, 35. Rua do Comércio, 35. Avenida Visceral Pereira Machado, 35. Praça da Educação, 35. Rua Marciano Ribeiro, 35. Rua Oriente, 35. Praça Maria de Carvalho, 35. Rua Nova, 35. Rua das Almas, 35. Rua Virgínio Machado, 30. Rua Bernadette Alves, 30. Rua André Machado, 30. Travessa Venceral Pereira Machado, 35. Rua João Pereira, 35. Rua Chico Mestre, 35. Rua 22 de Setembro, 35. Rua Guilherme Machado, 35. Rua Vereador Oliveira dos Santos, 35. Rua Hermínio de Rosa, 35. Rua Abílio Machado, 35. Rua Dom Pedro II, 35. Rua Duque de Caxias, 35. Rua da Batinha, 35. Rua Joaquim Machado, 35. José de Freitas, 35. Diocleciano Miranda, 35. Dom Pedro Machado, 35. São José, 35. Manuel Vieira, 30. Da Esperança, 30. Da Fontinha, 30. Do Riachinho, 30. Ao da Estrela, 35. Da Gameleira, 35. Artigo 6º. Essa lei tem vigor da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. O Braci Rocha Levi, prefeito municipal. Finalizada a leitura, em obediência ao artigo 110, parágrafo 3º do Regimento Interno, artigo 177 do Regimento Interno e artigo 48 da Lei Orgânica, coloco em votação o pedido de regime de urgência. Como vota o vereador Laélio? Como vota o vereador Isaílton? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Marco Antônio? Como vota o vereador? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Marcel? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Jutaí? A favor, senhor presidente. Bem, o pedido de regime de urgência foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento, em obediência ao artigo 177 do Regimento Interno, artigo 48 da Lei Orgânica, determino o início e a primeira e única discussão sobre a matéria de tramitação. A palavra está franqueada. A palavra está com o vereador Marco Antônio da Cruz Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, internautas que nos assistem pelas redes sociais, bom dia a todos. Senhor presidente, eu fui procurado pelo Executivo quando da iniciativa de mandar esse projeto de lei para esta casa e a argumentação principal foi com relação aos IPTUs aqui do município. Nós sabemos que está tendo aí esse projeto da REURB, que é um projeto muito interessante, né? Onde as pessoas estão recebendo as escrituras de suas casas, principalmente da comunidade mais carente. Então, diante dessa tabela feita pela REURB, desse cadastramento feito pela REURB,
e esses dados foram informados, constatou-se que a maioria dessas casas nunca pagaram imposto de IPTU, mesmo porque são casas localizadas na periferia, o pessoal de uma renda menor. Então, o órgão da prefeitura que trata dessa questão de IPTU, etc., receberam comunicação e observaram que, continuando o Código Tributário como estava, os IPTUs do ano que vem desses imóveis, por conta das informações e cadastro da REURB, iriam somar valores de R$ 150 a R$ 200, o que fica, com certeza, inviável para uma população mais carente do município. Então, diante disso, o Poder Executivo se viu na obrigação e na necessidade de mandar esse projeto de lei para adequar a tabela, né, diminuir as alíquotas, para que os impostos do IPTU possam permanecer dentro da realidade das famílias e das comunidades do município. Então, a informação que a gente recebeu do setor tributário do município e da prefeitura foi que o projeto é nesse sentido, de adequar as alíquotas para que os IPTUs do próximo ano não venham afetar as comunidades por conta dos cadastramentos feitos pela REURB. Então, é um projeto importantíssimo que realmente atinge a comunidade mais carente do município. Essa foi, segundo a prefeitura nos informou e o setor tributário, o principal motivo de o envio desse projeto em caráter de urgência, necessidade extraordinária, por conta do prazo, né? Porque uma lei só vale de um ano para o outro. Então, se passa para o ano que vem, essa lei só ia entrar em vigor em 2025 e as pessoas seriam penalizadas por conta das alíquotas existentes no tráfico tributário. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. A palavra está com o vereador Edson Maciel Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, eu gostaria, senhor presidente, de dizer que esse Código Tributário foi aprovado aqui em mandatos anteriores, e me lembro bem que muito foi discutido parcial, porque é um projeto muito longo, né, com mais 400 páginas, e a gente sabe da dificuldade também de lermos e apanhar aquelas percentagens uma a uma para chegarmos ao denominador comum, que é as taxas que serão aplicadas dentro do nosso município. Infelizmente, ou felizmente, a gente aprovou. Agora vem para alterar, onde diz aqui no projeto que está defasado, né? E precisa, eu acho que se essas residências ou essas posses não são cobradas algum imposto, eu acho que fica até difícil de você dizer, é minha. Você pagando seu imposto anualmente, eu tenho certeza que fica mais seguro, fica mais adequado para qualquer instância na justiça, a gente ter uma comprovação que a posse pertence a A, ou a B, ou a C. Porque, na realidade, se não paga imposto, a propriedade não é minha, né? Então, senhor presidente, eu acho que é viável e sou favorável aí à aprovação ou alteração dos artigos aí citados no projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Estão concluídas as discussões por força do artigo 157 do Regimento Interno. Neste momento, coloco em votação o projeto de lei complementar de número 02, de autoria do Poder Executivo. Como vota o vereador Laélio Fernando Nunes?
Voto a Com favor. voto, vereador Isaías Soares. A favor, senhor presidente. Com voto, vereador Marco Antônio. A favor, senhor Com presidente. voto, vereador Edson Maciel. A favor, senhor presidente. Com voto, vereador Jutaíba. A favor, senhor presidente. Então, como o presidente, então, tem direito no voto, de acordo com a matéria, eu voto também a favor. Então, o projeto de lei complementar, de número 02/2023, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Da mesma coisa. Então, 6 votos a favor e nenhum contra. É a mesma coisa dos vereadores presentes. Bem, nada mais havendo para ser deliberado, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e até dia 1º de fevereiro, sim, se Deus nos prometer.